Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. O governo federal recadastrou mais de 68.400 armas de caçadores, atiradores e colecionadores até o momento. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quem não realizar o processo até o fim do prazo incorrerá em crime. No começo do mês, o governo deu 60 dias para que os proprietários de armas de uso permitido ou restrito façam o registro no Sistema Nacional de Armas, gerenciado pela Polícia Federal. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, espera pela visita de uma comitiva formada por ministros e chefes de órgãos do governo federal. A previsão é de que a agenda ocorra no próximo dia 27. O objetivo é analisar a situação da reserva, que sofre com a prática de crimes ambientais, falta de atenção básica de saúde e insegurança. No ano passado, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados na região. Vândalos invadiram uma creche e desenharam símbolos nazistas nas paredes de uma sala de aula no interior do Paraná. O caso aconteceu na madrugada de hoje no município de Tapejara. O local ficou destruído. Os criminosos também incendiaram materiais das crianças e dos professores. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar as pessoas que participaram da ação. A Rússia anunciou a expulsão de 4 diplomatas da Áustria depois de Viena realizar o mesmo gesto com representantes de Moscou este mês. A iniciativa foi classificada pelo Kremlin como hostil e injustificada. O embaixador austríaco lamentou a decisão do governo russo, mas informou que ela não causou surpresa. No horário de Brasília, 4h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central Brasileira de Notícias, hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, quintou, hein? Para quem tava esperando, hoje é dia de derby, hoje é dia de Palmeiras e Corinthians. O único verde que nós vamos falar no programa hoje é Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras verde e o Alvinegro Corinthians, porque não vamos falar do verde de Campinas, não vamos. Vamos falar do Guarani do Palmeiras, nada de falar do Guarani Campineiro. Guarani, que infelizmente, olha, gente, essa música é realmente a música do dia, hein? Se a gente precisava de uma motivação de quinta, a derrota ontem no Guarani, meu Deus! Mas hoje, Carlão de Freitas, vamos testar a nossa audiência. Vamos ver se tem mais palmeirense ou mais corintiano ouvindo a gente. Se arrisca alguém, Lupe? Se arrisca um lado? Eu acho que tem mais palmeirense. Olha, ultimamente... Eu arrisco mais corintiano. Olha, a torcida do Corinthians é gigantesca, mas a do Palmeiras, com esse boom, né, de conquistas... Mas eu vou pelo tradicional. Eu acho que vai dar Corinthians. Eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que dá Corinthians. Vamos ver. E vai ter um detalhe. Fala pra identificar que time que tem que ser torce. O seguinte, porque vai ter um detalhe aí legal pro Fábio Chave, pro Heitor, que também já estão com a gente ali. Nós vamos sortear uma agenda da CBN. Aí. Pra quem acertar o placar. Tá. Então é o palpitão do Arena que ultrapassa aqui estes 5 mal acabados. Então nós teremos aí uma agendinha da CBN, mas você tem que mandar o seu nome, a cidade de onde você está falando e o placar do jogo. Nossa, você me lembrou muito quando eu ligava a cobrar. É? Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Eu falava. Você ligava a cobrar? Pra uma galera. Sério? Sério. Ah. Então manda aí, ó. 19 99186 9070. Você é Palmeiras ou Corinthians? Eu acho que tem mais palmeirense ouvindo a gente. Não tem não, Heitor? Boa tarde pra você.
Fala pessoal, boa tarde. Eu acho que vai depender muito dos antes também, hein? Tem muito anti-palmeirense, concordo. Tem muito anti dos dois lados, né? Talvez possa verdade. fazer a diferença. O São Paulino torceria pra quem? Pra ninguém. São Paulino tá feliz da vida. Tá Ontem feliz. encheu a mão. Verdade. E cada golaço, hein? Golaço. Que isso. Pedrinho, Galopo. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tá quietinho aí, só sorrindo. Tá feliz, né? Boa tarde, Elias. Olha lá. Tudo bem por aí? 90. A ligação aí, ó. 90. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Não, desliga, não vamos atender não. Desliga, não vamos atender não. Que legal. Eu lembro de uma música que tinha esse tema. Alô, amor, tô te ligando de orelhão. Essa é boa, Vocês hein? pegaram o Disque Amizade? Você pegou o tempo, Eliano? Ah, dei muito prejuízo. Né? Dei muito prejuízo. Você não pegou, né? Você é novinho, né? Só que na minha época era Disque Carinho. E telemensagem? Você mandou telemensagem pra alguém, cara? Telemensagem. Eu mandei. Você já recebeu? Não. Foi? Aí, ó. Era assim, Lupe. A pessoa ligava pra você e falava, olha, tudo bem? Você é o Carlão de Freitas? Sou. Tem uma mensagem pra você. E aí ela virava a chavinha do telefone e dava um play lá. Você é muito especial. Aí botava aquela voz de... É isso aí mesmo. Assim, Os meus dias são mais felizes. Isso. Quem nunca recebeu um telemensagem não sabe o que é um amor não correspondido. Eu nunca recebi. Ah, você tem uma dificuldade em relação a isso. Momentos de amor. Que isso, hein? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupe. Hein? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Boa Lupe, tarde, boa tarde. Heitor, Fabião e ouvinte CBN. Boa. O Fábio Scheibe... O Fábio Scheibe tem boa tarde. Não, cortou na hora do 0800 ali. Ah, então pode dar. Termina aí o boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, um grande abraço a todos. Ainda muito triste com a bordoada de ontem do Guarani, né? Que sacolada, 5-1 e poderia ter sido mais, infelizmente, para o Bugre Campineiro, né? Mas hoje, como você falou, tem derby, tá rolando um jogão já pela Liga Europa, Barcelona e Manchester United. United acabou de virar 2-1 agora sobre o Barcelona. O Manchester United do digníssimo Cristiano Ronaldo. O cara que tá atualizadíssimo. Não, já faz um tempo. CR7 contra Messi? CR7 contra Messi. Bom, já tem... Eu tô falando, gente. Já tem 8 palmeirenses aqui e um corintiano. Não, vou perder de novo. É a maior torcida do interior, é a do Palmeiras. Não adianta. A fase é boa. Manda aí, ó. 19991869070. Se você quiser mandar áudio, pode mandar também. Mas de até 20 segundos só, hein? Não é pra ficar mandando podcast aqui pra gente, não. Manda um áudio aí de 20 segundos pra você falar pra quem que você vai torcer hoje. E quem acertar o placar, nós vamos sortear uma agenda. Porque vai que tem mais que um que acerta o placar, né? Aí a gente sorteia. Quem acertar aí, nós vamos sortear uma agenda da CBN bonitona, hein? 991869070. Vamos ver se tem muita gente ouvindo a gente. 3 respostinhas simples. O seu nome, cidade de onde você está falando e o placar. Tá bom? E pode mandar no YouTube também. A galera que tá assistindo a gente no youtube.com/CBN Campinas. Ô, Carlão de Freitas. Vamos lá. Começa o programa, Carlão de Freitas. O Arena CBN está no ar hoje no comando técnico Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nos streams Daniel o França. Boa. Começou. Arena CBN. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. São 4 horas e 13 minutos de volta com a Arena CBN. O WhatsApp tá fritando aqui, gente. Já tem muita gente mandando mensagem aqui falando dos palpites para hoje, ó. Vamos dar boa tarde pra galera. Boa tarde, equipe CBN. Aqui é o Ricardo Ponte Pretano do Jardim Santa Lúcia. Ouvir os programas esportivos pós-vitória da Nega Véia até que é bom, mas nada se compara como um dia após os irmãos tomarem 5. O ouvinte tá aproveitando, é Ponte Pretano, tá certo. Boa tarde, vou passar a minha tarde de aniversário com vocês e vai Palmeiras. Bete de Valinhos. Ô, Bete! Palmeiras. Bete, parabéns, feliz aniversário pra você, um ano de muita prosperidade, muito sucesso, hein? Parabéns. Aí, ó, parabenzinho diferenciado do nosso Eduardo Rodrigues, hein? Kleber de Indaiatuba, Palmeiras 1-0. Eu tô falando, só tem palmeirense, cara. Eu tô falando. Mas se pegar a região aqui de Valinhos, cara, tem muito palmeirense. Não, calma, Eduardo, calma. Para com isso aí, rapaz. Emerson do São Bernardo em Campinas, Corinthians 2-1. Aí, ó, show do Corinthians. Boa tarde, meus amigos, não tem pra ninguém. Hoje é Corinthians 0, Palmeiras 2. Opa, Guina Corinthians 0, Palmeiras 2. Verdão. Guina Aguirra de Nova Odessa ou New Watts, depende, né? Boa tarde, o jogo será 4-1 pro Palmeiras, Rodrigo de Hortolândia. Só dá palmeirense, eu tô falando, gente. Ah, a galera tá empolgada. Boa tarde, gente da Palmeiras, 3-1 e parabéns pelo programa. Obrigado. O Ney de Americana. Ó, apareceu outro corintiano aqui, 2-0 pro Timão. Não mandou o nome. 2-1 pro Corinthians, Jonas Silva. Ó, o Coringão tá chegando, hein? Paulo Boschini de Campinas, 2-1 pro Palmeiras, lá do Taquaral. Boa tarde, amigos da CBN, o Heitor. Timão ganha, de 1-0. Jaime de Ubatuba. Jaime. Longe o Jaime, tá bem, hein? Boa. Ô, Jaime, se eu tivesse em Ubatuba uma hora dessa, eu tava na praia. Nossa, vai aproveitar. Eu daria comprando guarda-chuva. Lá direto da Lagoinha, Jaime. Olha aí. É isso aí. João Carlos de Campinas, Corinthians 2-1 e vai Timão, ele mandou aqui. Opa, 50-50, hein? Opa. Luca de Souzas, Palmeiras 3-1. Cuidado. Não é o Beludo, Fiquem tranquilos. Cuidado. O que o Cuca falou? Nada. 3-1 Palmeiras. Cuidado, hein? Corinthians 1, Palmeiras 2. Edilson Cardoso da Silva de Campinas. Esse mandou o nome inteiro. Mandou até o CPF. É bom que dá pra fazer uns cartão aí. Opa, aí sim. Bando de Pinóquios. Tá. Ele mandou aqui, ó. Um bando de Pinóquios comandado por um amigo do Shrek. É o que o Guarani foi ontem. Tá nervoso o JP. 5-1 pro Palmeiras. Só de raiva. Boa tarde, Valmir de São José. Do Jardim São José, Campinas, Corinthians 2-1. Mandou ele. Pode mandar aí, 991869070. Coloca o 19 na frente porque estamos em Campinas. Tem gente mandando áudio, Eduardo Rodrigues. Vamos ouvir os palpites do áudio também. Põe no ar. Fala, Liliel, boa tarde. Tudo bem? Olha eu te dando trabalho. Aqui na região de Campinas. Tô aqui em Americana. E hoje vai ser 2-1 pro Corinthians. Vixe. Um abração. Leozito Fernandes. Obrigado, Leozito. Põe outro. Boa tarde. Me chamo Wilson Barreto. Que isso, hein? Palmeiras 2-0. Opa. Que isso? Não sou palmeirense nem corintiano, sou santista. O Santista ultimamente canta o hino do Santos assim, ó. Quando suja. Não tem mais nenhum prazer em cantar o hino do Santos. Que vozeirão, será que não quer trabalhar na CBN, hein? Tem um telemensagem? Nossa, arrepia aí. Já pensou, Léo? Pelo amor de Deus. Antônio Lupe. Põe outro aí no ar. Edivaldo Cardoso de Hortolândia. Coringão hoje 3-1. Ó. Põe de novo aquele ouvinte lá. Gostei da voz. mensagem? Vai. Boa tarde. Olha. Me chamo Wilson Barreto. Ó. Palmeiras 2-0. Não sou palmeirense nem corintiano, sou santista. Tá? Boa tarde, bom trabalho a vocês. Que isso, hein? Quando ele veio pra terra, ele passou na fila do grave ali. Pegou 3-4 vezes, né? Essa voz, nem quando eu acordo eu tenho esse grave aí. Nossa senhora. Mas por enquanto o Palmeiras tá na frente aqui no palpitão da Arena. Anota mais alguns aí. Então vai, manda.
Na Espanha descobriram que o Barcelona pagou arbitragem. Imagine se investigassem por aqui. O Daniel Souza, outro santista, que colocou Palmeiras 4-2. Palmeiras 4-2, então é Palmeiras. Tô falando, gente. Letícia de Campinas. Letícia, vai Corinthians. Vai Corinthians. 2-1. Olha aí, preciso cornetar meu chefe, que é Palmeiras. Corinthians 2-0. Richard de Campinas. Ô, Richard, cuidado, hein? Cornetar o chefe, cuidado. O Francisco Camargo de Campinas, 3-2 pro Timão. 50-50, hein? 50-50. O outro ouvinte mandando boa tarde. Aélio Gomes. Aélio, eu nunca vi esse nome. Também não. Aélio Gomes, de Sumaré. Diferente, Palmeiras 6-1 no Meu Corinthians. Deus do céu. Não, é impossível. Foi gol, hein? Não, é impossível. 4-1 pro Palmeiras. Alex Eduardo de Mojimirim. 3-0 pro Porção. Deve ser Porcão, né? Que o corretor corrigiu. Então eu marco Palmeiras no Porção. O Ademir Pazetti. Palmeiras. Galera mandando. Continua aí, gente. 19 991869070. Agora, eu sou o auditor. Hoje eu tô de auditor. Lembra daquele cara? Ligue já. Ligue já. Você só anota aí. Ô, Carlão, o que aconteceu ontem no Brinco de Ouro? Virou o brinco da bijuteria? Rapaz do céu, 5-1. Eu nunca vi no Brinco de Ouro o Guarani tomar de 5. Porque o problema não é a derrota. O problema é como ela foi. Sim, e outra, né? Com todo respeito ao São Bernardo, faz uma campanha sensacional, um candidato à classificação. Agora, não tem nem comparação a camisa do Guarani com a camisa do São Bernardo. E o Guarani, irreconhecível, concordo em algumas situações, algumas justificativas do Mozart, quando ele diz que as circunstâncias do jogo elas foram completamente adversas. Você tomaram 2 gols em 11 minutos, depois uma falha do goleiro, o terceiro arrebenta qualquer um. E aí quando faz 3-1, e você levanta a torcida, dando a impressão que poderia aí, equilibrar as ações, toma o 4º gol da maneira que tomou. Um time vulnerável, espaçado, a zaga muito exposta, o meio-campo não pegou nada e o São Bernardo construiu esse placar de 4-1 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, com 2 minutos, o Jamerson, um dos melhores jogadores do time, é expulso. E aí o São Bernardo faz o 5º gol e arrebenta com qualquer situação do Guarani, instalando uma crise. O torcedor enfurecido perdeu a paciência, questionou demais o trabalho do Mozart, xingamentos, um cenário muito ruim, um cenário preocupante daqui para frente, que o Guarani necessita aí de pelo menos uma vitória em 3 jogos para sacramentar a permanência. Eu acho que neste momento, Eliel, Lupe, amigos, canalizar forças para escapar do rebaixamento. Olha, eu vou deixar uma coisa bem clara, que eu não estava no estádio ontem não, viu? Ontem eu não fui. Aconteceu essa tragédia toda aí, hein? Mas você estava credenciado. Tava, mas não fui. Só deve ter sido a foto. A foto da credencial. Ô, Heitor, foi duro escrever esse texto aí pro GE, hein, rapaz? Foi. A gente até fez uma analogia, digamos assim, no nosso texto da análise aqui, em relação a esse período de chuvas que a gente está passando em Campinas. Que no caso o Guarani, ele inverteu o ditado popular, né? Não é depois da tempestade vem a bonança. Depois da bonança, depois de 2 vitórias seguidas, veio essa tempestade. E agora a questão é ver como o Guarani vai reagir. Porque normalmente em jogos assim a galera fala, é uma noite para esquecer. Eu não vejo assim, eu vejo que em jogos assim são jogos para você guardar, tirar lições, aprender para que não se repita, né? E foi exatamente o que o Mozart falou ontem, né, Heitor? Exatamente isso. O que ele falou, Fábio Scheib? Eu tava acompanhando a CBN, parabéns pelo trabalho do Lupe aí que também, bom, né, na que bom, coletiva. O Mozart falou que tem que tomar uma lição desse jogo, tem que ser algo que construa algo positivamente, apesar dessa derrota tão dolorosa, que construa algo positivo para a próxima partida. E a próxima partida já é no sábado, como ele estava dizendo. O que preocupa é que o lado esquerdo da defesa do Guarani, sem 2 grandes jogadores, aí o Jamerson e o Castan, que foram expulsos, pode ficar um jogo difícil também lá em Araraquara. Por si só já é difícil jogar lá, com 2 desfalques assim, vai ser complicado o Guarani. O Guarani tem que sair desse buraco, né? Eu acho que o time do Mozart desafinou, viu, Lupe? E hoje um ouvinte até fez um questionamento, porque quando acontece um resultado desse tamanho e jogando em casa, começam ali, mas por quê?
Será que os jogadores querem derrubar o Mozart? Acho que não. Será que tem algum outro tipo de problema? Não. Então, mas são perguntas que o torcedor acaba fazendo, mas entendeu? É um acidente de percurso. Então, exato. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque o Guarani nas 2 últimas partidas, ele mostrou intensidade, mostrou entrega, e depois da partida contra a Portuguesa, o Isaac, que foi o autor de um dos gols, disse, né, que os jogadores correram pelo Mozart. Então, assim, como é que 2 partidas depois eles querem a saída do treinador? Então, assim, são perguntas que o torcedor acaba fazendo que é difícil de pegar respostas. Eu acredito que faltou o Guarani ser 20% do que foi nas últimas 2 partidas. Foi muito abaixo, é claro muito que você abaixo, tomar 2 muito, gols muito abaixo. Diante de um time forte, que é o São Bernardo, em 10 minutos, né? 11 minutos estava 2-0 no placar. Isso mata qualquer esquema tático. Quebra, né? Qualquer planejamento de jogo vai por água abaixo. Aí você toma o terceiro com uma falha clamorosa do goleiro. Pô, o psicológico ruim, vai. Não vai ter jeito. Gramado também, né? Gramado também pesado, né? O Guarani é um time de toque de bola rápido, né? E outro detalhe, viu? Kozlinski pode voltar. Você acha que o menino não é bom, Lupe? Eu não consigo confiar no Tony. Por quê? Você acha que... Cara, primeiro, quando ele entrou, ele começou com aquele negócio de sair jogando contra o Red Bull contra o Bragantino. E ali já causou um certo incômodo na torcida. E ontem, 2-0, o Guarani, quando começou a reagir, ele vai e entrega um gol. Rapaz, pra quem tá no YouTube, o Daniel França tá inaugurando um ângulo legal da gente. Põe de novo o Carlão naquele vídeo. Você ficou até bonito, hein, Carlão? Aí, rapaz, olha lá, cara. Parabéns. Bela imagem, viu, Daniel França? Já eu e o Lupe estamos daquele melhor estilo. Completamente sem foco. Ultimamente tem sido agora assim. Eu fiquei bonito, hein? Agora focou, hein? Olha lá, acaba bonito, de ser, hein? Do São Bernardo, hein? Não entendi, Heitor. Bom jogador o tal de Christian do São Bernardo, hein? Bom. E bom sabe de onde que é? 2 gols, fez uma fumaça. Tava na Chapecoense ano passado, né? De Limeira, viu, Heitor? Aqui da nossa região. Limeira, né? Bom, tem mais gente falando do derby. Opa. Eduardo Rodrigues, vamos ver o que a galera tá postando aí. Põe no ar o ouvinte. Edivaldo Cardoso de Hortolândia. Coringão hoje 3-1. Ixi. Boa. Vai dar um empate hoje para Palmeiras e o Corinthians aí, 1-1. Empate não tinha até o embora momento. eu seja palmeirense. Um abraço a todos, Pedro. Pedro, embora eu seja palmeirense, vai dar 1-1, mandou o Pedro. Tem mais um aí, Eduardo? Põe no ar. Valdete de Indaiatuba, Palmeiras 4-1. Como que é? Valdete? Ou Cláudia? Não entendi. Valdete? Valdete de Indaiatuba, Palmeiras 4-1. Palmeiras 4-1. Tem mais gente mandando mensagem. Anota aí, Lupe. Tô anotando. Outro ouvinte aqui. Rapaz, o Marcelo do Jardim Marisa mandou uma lauda aqui, parece o Salmo 91. Eliel e essa grande equipe de esporte, sou acostumado a ouvir sempre o Cabelinha e o Julião narrar um monte de gol do Bugrão. Estive ontem lá assistindo o jogo e ouvindo a CBN, temos que dar méritos ao bom time do São Bernardo que colocou o Guarani na roda. Opinião do ouvinte aqui, Bugrino. O Anderson, lá de Araras, mandou. Conhece Araras, Carlão? Conheço. Quem nasce em Araras é o quê? Ararense, né? Ararense. O nosso Guilherme Perangel é de Araras. É de Araras? É de Araras. Legal. Ele mandou aqui Romero's Day, 1-0 pro Timão. 1-0 pro O Romero tem sorte contra o Palmeiras, hein? Tem, mas o Romarinho tem mais. Nossa. Romarinho, Mirandinha fazia muito gol no Palmeiras. Palmeiras 2-0 fácil, só não mandou o nome aqui o ouvinte. Boa tarde, amigos. Aderbal da Praia Azul, 3-1 pro Timão. Vai, Corinthians. Passando aí o Coringão, hein, Lucas? Palmeiras 4-1, manda um abraço pra mim. Jorge Herculano, mandando aqui, tá acompanhando a gente lá, o Jorge. Valeu, Jorge. Foi estreia do Titanic ontem no Brinco. Não entendi essa. O barco afundou? Gostaria de registrar meu palpite pro derby entre Corinthians e Palmeiras. Vitor Hugo, da cidade de Paulínia. 3-1 pro Palmeiras. Aê, Palmeiras. Boa tarde. Depois, o outro ouvinte, o Edson Martins. Não entendi, Edson. Depois você manda aqui pra gente uma nova mensagem. Carlão, vocês têm que reconhecer que o time do São Bernardo é melhor. Melhor, não. Pô, ele mandou o que não posso falar no ar. Não, mas aí eu concordo com ele, pô. O São Bernardo é melhor. Um time muito bem ajustado pelo Márcio Zanardi, que já trabalhou aqui no Guarani. Olha, pra você ter uma ideia de quem que ele revelou. Bidu e Davó. Fora o Mateuzinho que não vingou. Então, bom time.
Bom time. O outro ouvinte aqui, ó, anota aí, Lupe, de Sumaré, 2-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians. O Corinthians tá chegando, hein? Ontem fui no Guarani com meu filho e não pude entrar porque estava com a camisa preta. Mas ainda bem, perderam de 5-1, sou corintiano, mas gosto do Guarani. Sidney Batista, eu não sabia que a cor preta dá problema, fui orientado na portaria. Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Me segura, senão eu vou falar a verdade. Já passou da hora. Aliás, tem um freio gigantesco nas organizadas que a gente tá vendo aí, que tá tendo uma mobilização pra não brigar. Eu entendo, é a mesma coisa de um palmeirense, não palmeirense, mas um torcedor ir de verde na arena do Corinthians. Mas agora o rapaz com o filho dele, certamente não sabia dessa questão. É impedido de entrar. Pelo amor de Deus, eu acho que a rivalidade ela chega até certo ponto. Chega até certo ponto. Ali, olha, tudo bem, entra hoje, mas não é aconselhável você vir. Agora, não permitir que o cara entre no estádio. Senso, né? Aí não, principalmente gente. Por estar com uma criança, né? Que isso, que isso. Também, né? O Guarani que perde um torcedor também, Mirim, né? Esse moleque, por exemplo, não vai querer... já fica traumatizado, porque vai saber o que não falaram pro pai dele. Já pensou a criança vendo o pai dele? Exato. É complicado. Tem coisas que, olha, hoje é dia de cara a cara. Hoje nossa equipe vai definir qual o melhor time. Palmeiras ou Corinthians, posição por posição. E hoje tá muito legal. Boa. Tá muito. Por exemplo, Cássio ou Everton. Que pesado, hein? Você vai na história recente ou você vai na história atual? Apesar que eu vou falar a verdade pra vocês. Já fui muito criticado por isso, mas eu sempre mantive a minha opinião. O Everton é um goleiro de mediano pra baixo. O Everton, na minha visão, um goleiro de mediano. Não é nada ao concurso como todo mundo coloca, não. Tudo bem aí? Caiu alguma coisa aí, Fábio Scheib? Eu acho que foi o cachorro do Fábio Scheib. Mordeu o fio agora, hein? Acho que foi um fio aqui. Você que foi falar do Everton. Foi ele, Fui falar do Everton. Não, mas eu penso assim, Carlão. Eu não acho o Everton nenhum goleiro extraordinário, não. Baita, eu acho ele um bom goleiro. Agora não é nível Marcos. Não, né? Não. Nível Veloso. Dida, Rogério Ceni. Não é. Não. Então, se fosse pegar pela história dos dois, Cássio e o Everton, eu iria no Cássio. Eu vou em qualquer... Fácil, não precisa pegar a história. Não, o Everton não faz um milagre, velho. É muito bom, né? Não entendi, Heitor. O momento do Cássio é muito bom também. É aí que tá. Por isso que eu falo que o cara a cara de hoje vai ser muito pesado. Promete. Muito. Olha o último. Só pra... Eu vou fazer vocês já irem pensando. Yuri Alberto ou Hendrick? Fácil. Olha que pesado isso. Olha que pesado isso. Vai ser muito legal o cara a cara de hoje. Vamos comprometer toda a equipe aqui, ó. E olha, hoje o sarcófago, ninguém vai acertar o ano da minha ficha técnica. Mas nós combinamos que vamos errar de propósito, porque a gente quer você participando aqui do programa. Não sabia, era surpresa. Senão você vai embora. Ontem o Fábio Scheib, coitado, nunca acertou nada aqui no programa. Na primeira que ele acerta, você levanta. Não, eu fiquei bem chateado. Anota aí então, Lu. Léo. Opa. Enquanto isso, o Rafinha desencantou lá em Barcelona, hein? Marcou o gol de empate do Barcelona contra o mas foi sem querer também, eu posso falar uma opinião aqui? Lewandowski errou o chute ali. Posso falar minha opinião? Não. O Rafinha faz parte daquela turma do... É inimigo do gol, hein? Quase gol. Pô, olha lá, quase o gol, velho. Foi ele que perdeu agora. É inimigo do gol. Foi ele que perdeu, mas tá 2-2. Barcelona e Manchester. Tem mais aí? Manda. Tem, vamos lá, ó. Absurdo. Por isso que muitos jogos não enchem os estádios. Você pode ver o espetáculo se não for torcedor de um dos times. Como São Paulino, eu já fui vários jogos do Guarani, Ponte, Corinthians, apenas porque gostamos do futebol, ou então com a graça do futebol. Rodrigo de Hortolândia. Tá nervoso com essa história da camisa aí, hein? Já chamou? Então vamos pro repórter CBN. Não se esqueça, Palmeiras ou Corinthians, quem vence? Manda aí. 991869070. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. A Americanas não conseguiu chegar a um acordo com os credores depois de apresentar uma proposta de capitalização no valor de 7 bilhões de reais. De acordo com a companhia, o valor representa um avanço de 1 bilhão de reais desde a última proposta. A oferta tem suporte do trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herman Teles. A Americanas entrou em recuperação judiciária depois da descoberta de um rombo financeiro bilionário.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniu hoje com ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento. O encontro não estava previsto na agenda e precede a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional do governo Lula. Nos últimos dias, Campos Neto foi criticado pelo presidente e cobrado a dar explicações sobre a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano. 78 de cada 100 famílias brasileiras encerraram o ano passado endividadas. É o patamar mais alto já observado pela Confederação Nacional do Comércio desde 2010. A proporção de endividados subiu 11,4 pontos percentuais entre 2020 e 2022 e chegou a 77,9%. Um relatório da Anistia Internacional indica que a polícia do Peru usou armas letais de maneira indiscriminada contra a população durante a repressão aos protestos no país. A maioria das situações aconteceu contra pessoas de origem indígena e camponeses. O documento diz que há 12 casos documentados de mortes pelo uso de armas de fogo. A investigação da Anistia Internacional foi realizada na capital Lima e em outras 3 cidades. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios em lugares seguros. Não trafegue em áreas de inundação. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros. Não coloque sua vida em risco. Iniciativa CBN Campinas. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Estradas. 4h36, hora de falar um pouco do trânsito, a situação do tráfego aqui nas nossas principais rodovias. Mário Quintino, boa tarde para você, meu caro. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte já diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, em Campinas, na região do Nova Aparecida. Lentidão tanto na pista marginal quanto na pista expressa, então atenção aí pela Dom Pedro, em direção de Jacareí, aí o nosso ouvinte por enquanto segue sem dificuldades. Em direção da capital, a Bandeirantes já é o melhor caminho nesse momento, pela Anhanguera, lentidão principalmente em Jundiaí, à altura do quilômetro 60. Eliel. Obrigado, meu caro Mário Quintino, você retorna daqui a pouco dentro do ponto final para atualizar as informações, para quem já está se preparando para encerrar o expediente nesta quinta-feira, 4h37. Está chegando o vencimento da cota única do IPVA placas 9 e 0. Para simplificar, baixe o super app do Gringo e resolva com poucos cliques. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas. Alô, meu caro Rafael Pio. Boa tarde para você, Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. O Cruzeiro continua impossível na Superliga Masculina de Vôlei. Ontem a equipe comandada por Lucão
venceu o SESI em plena Vila Leopoldina, aliás, venceu não, atropelou o SESI em São Paulo por 3-0 e olha as parciais, 25-11, 25-16 e 25-14. O time disparado na liderança da Superliga, são 9 pontos em relação ao Minas e também ao Campinas. E o Cruzeiro é exatamente o próximo adversário da equipe campineira, amanhã às 18h30 no ginásio do Taquaral, com ingressos já esgotados e transmissão da CBN Campinas. Transmissão da CBN Campinas com ele, hein? Carlos Cabela, 4h38. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 4h39 de volta com a Arena CBN. Daqui a pouco nós vamos criar um novo quadro pro Arena. No ar, no Arena e fora do ar do Arena CBN. Proibidão. Ó, Proibidão o Lupe já morreu, ó. Proibidão já morreu, do Arena. Já foi embora, já não aguentou. Mas não para de... O Lupe, volta aqui só um minutinho, só, Lupe, volta. Ele tá passando mal, meu Deus. Proibidão do Arena. Ó, Luiz Carlos de Sumaré, 2-1 pro Corinthians. Peraí. Anota aí, porque agora chegou mensagem. Que nem diz a minha avó, chegou enxurrada de mensagem. Aê. Antônio Marcos de Campinas, estou trabalhando aqui no Horto Ambiental em Hortolândia, ouvindo a CBN como sempre. Palmeiras 4-0, mandou Antônio Carlos. Antônio Marcos cantava muita música boa, né? Antônio Marcos, como que é? Irmão, vamos seguir com fé. O carro enguiçou, só anda de marcha ré. Ele foi marido de Vanusa, né? Foi? Isso, Antônio Marcos. Fofoca no Arena. Palmeiras 4-0 no Corinthians, o Adilson da Vila Nova, em Campinas. Certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tô passando aqui para dar um alerta que acho pertinente à CBN. Tomem cuidado com uma raça de cachorro São Bernardo que está andando pelas ruas. Samuel, não posso falar o complemento. Hoje o Cássio vai ser apresentado ao Hendrick e nunca mais ele vai esquecer. Que isso, hein? Então é Palmeiras, né? Posso pôr Palmeiras? Como é que é, Eduardo? Cássio! É isso aí. Posso pôr Palmeiras nesse então, né? Não, se o Cássio vai ser apresentado ao Hendrick, então é com certeza o Cássio vai sobressair em relação ao Hendrick. Não, o Hendrick vai fazer gols no Cássio. Não, então seria o Hendrick que iria... Não precisa ficar nervoso. Tá bom, já entendi, Entendeu? sem discussão. Mas é que ele não falou que vai ser apresentado ao Hendrick e nunca mais vai esquecer? Então o Hendrick nunca mais vai esquecer do Cássio. Eu entendi o contrário. Eu entendi com o Lupe também. Não, então, ouvinte, você traduz pra gente aí. Melhor, não vamos colocar voto pra ninguém pra não ser injusto. Tá. 4-1 pro Verdão hoje, o Bruno de Souza. Bruno, 4-1 Verdão. O Adalton Lemos, o Adalton não mandou palpite. O Romualdo de Hortolândia, em 1979, assisti no Brinco de Ouro o Guarani levar 5 do 15 de Jaú. O 15 tinha um centroavante chamado Picolé e fez 3 gols. Olha aí. 15 do Marola. Grande Marola. Fildemundo Marola Júnior. Eu acho que é Firdemundo. Firdemundo, Vou consultar Marola. aqui isso. Depois foi jogar no Santos. Boa. Produção... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Esperando o Verdão passar o carro hoje, hein, no Parque São Jorge. Ele é o final 01 Palmeiras. Firdemundo. Palmeiras. Valmir de Campinas, mais um ano sem título para o São Paulo. Que isso, São Paulo é favorito ao título. Boa tarde, Derico quem escreve. Corinthians ganha hoje. É o Derico dele? É o Derico do jogo? Já participou aqui com a gente. Boa, Derico. Obrigado pela audiência, hein? Corintiano? Opa, Derico é corintiano. E ele falou que se o Corinthians ganhar, toca o hino do Corinthians ao vivo no programa. Boa! Eu só vou tocar o hino do vencedor se a gente chegar a 100 mensagens, hein? 100 mensagens. Quase chegando, hein? Hendrick vai conhecer a chuteira do Fagner. Essa é perigosa. Essa vai conhecer.
3x0 pro Corinthians, o Cristiano lá de Sumaré. Sumaré. Olha daí. 991869070. Tem ouvinte querendo falar com a gente com áudio? Põe no ar então aí, meu caro Eduardo Bolacha. Boa tarde, amigos da CBN. Guilherme de Americana. Ô, Guilherme. Falando. Vitória do único time que possui mundial inquestionável. 2x1 Corinthians. Grande abraço. Que isso, hein? Essa daí é pra pegar aqui, ó. Foi de luva de pelúcia. Sim. Deu aí no meio. outra. Anotado. Boa tarde aí, amigos. Tudo bem? Tudo bom, e você? Eu fui no jogo ontem com meu filho, pelo amor de Deus. Com 3 minutos de jogo já dava pra perceber que o São Bernardo ia ganhar. Só que tem uma coisa, hein? No segundo gol, o Tony falhou também. Escanteio. O Tony, bola na pequena área do goleiro. Concordo. Foi muito mal ontem. Tá um medo de chamar o Tony pra batizado. Mas enfim, né? 4 horas e 43 minutos. Vamos chegar sem mensagem. E outra, o Palmeiras tá ganhando de lavada aí, né, Lu? Lavada não. Lavada. Não tem corintiano ouvindo a gente. Não adianta. Aqui na região, mas o Palmeiras tá ganhando. Mas, gente, eu Mas queria não é lavada, saber não. onde tá o censo. Porque fala que o Corinthians é a maior torcida do Brasil. Só dá palmeirense aí, cara. Tudo bem que tem uns 2 santistas importados aqui. A fase do Será Palmeiras que o torcedor do Corinthians tá triste? Claro que tá. Já tá prevendo a derrota. Não quer aparecer. Manda aí, ó. 19991869070. Tem gente mandando também pelo YouTube, viu? Então Olha vamos lá, aí. o YouTube. Boa tarde a todos do Arena. Boa tarde. Futebol, vôlei, assunto aleatório, estamos juntos. É isso mesmo, é o Arena. O Romualdo, goleiro do 15, era nada mais, nada menos do que o Marola. Depois foi para o Santos. Outro ouvinte mandando. Sempre foi assim, gente. Se tentar entrar também no Moisés Lucarelli com a cor do rival, apanha seja quem for. Não, apanhar não precisa. Pode chamar atenção, tal, mas apanhar não. Pessoal que está acompanhando a gente aqui no youtube.com/CBN Campinas. Vamos, né? Vamos estrear uma vinhetinha nova? Vamos estrear. Bora. Vai. Cara a cara do Arena. Não parece aquele filme do Billy the Kid, ó? Ó. Heitor tá dançando lá, ó. Ficou muito bom, velho. Muito bom. Como que é o cara a cara que o Daniel colocou no YouTube aí? Põe de novo a vinheta. Ah lá, ó. Que isso, hein, rapaz? Senti ali uma fúria no olhar, hein? Cara, eu vou falar um negócio pra você, mas Daniel França é o funcionário do mês da CBN. De todos os meses, né? Tem tudo na manga o cara, velho. Que isso? Vamos lá, sem ficar em cima da mesa, quero votação justa. Dá um gole aí pra mim, que eu acho que meu microfone diminuiu um pouco aqui, ficou baixo. Aí, agora chegou. Ó, vamos lá então. Vou começar com o Fábio Scheibe, porque o Fábio Scheibe não enrola. Primeiro que ele é imparcial. Torcedor do São Paulo, não vai nem opinar por alguns jogadores aqui, ó. Cássio ou Everton, Fábio Scheibe? Pela história, eu vou no Cássio. Surpreendente, hein? Boa. Cássio! Heitor. Cássio. Antônio Lupe. Cássio. Carlão de Freitas. Cássio. 4x0 pro Cássio. Que atropelo. Tô montando o time aqui também, hein? Fagner ou Marcos Rocha, Carlão de Freitas? Fagner. Antônio Lupe. Marcos Rocha. Empatou, hein? Boa, vamos lá. Fábio Scheibe. Marcos Rocha. Ih, Heitor Esmeriz, não joga pra mim não, hein? Marcos Rocha... Mas já tava decidido, já que eu votaria no Fagner já também. Não, o Fagner, lateral de seleção brasileira. O Marcos Rocha também. Mas o Marcos Rocha, ele tem cara de bom menino. O Fagner não. Pelo contrário. Não só cara. Eu vou no Fagner. O Fagner é melhor, na minha visão, é melhor lateral. O Fagner no auge, gente, que isso. Não tinha pra ninguém. Ele é referência no Corinthians ainda. Essa ficou fácil, né? Dá até pra passar. Bruno Mendes e Gustavo Gomes. Sim. Bruno Mendes, né, Carlão? Não? Não. Gustavo Gomes, quem vai? Gustavo Gomes. Heitor? Gomes. Bom, primeiro o jogador do Palmeiras, hein? Essa aqui é boa, hein? Gil, o mais seguro do Brasil, ou Murilo? Heitor Esmeriz. Eu vou ficar com o Murilo nessa. Eu acho que a fase do Gil já passou um pouquinho. Faz um tempo já. Fábio Scheibe. Murilo. Carlão. A história do Gil é belíssima, riquíssima, mas o momento é do Murilo. Antônio Lupe. Murilo. Para fechar o sistema defensivo na esquerda, você, no seu time, Carlão de Freitas, teria Fábio Santos ou Piquerez? Cara, eu sou muito fã do Fábio Santos, mas o Piquerez tá no auge, né?
Mas vou de Fábio Santos. Fábio Santos. Antônio Lupe, Fábio Santos ou Piquerez? Piquerez. Fábio Scheibe. Piquerez. Heitor Esmeriz. Piquerez nessa. Cara, o Palmeiras ganhou no sistema defensivo 3-2. Meio campo. Rony ou Zé Rafael, Carlão de Freitas? Zé Rafael. Antônio Lupe. Zé Rafael. Fábio Scheibe. Zé Rafael. Heitor Esmeriz. Zé. Esse vai pegar, hein? Vai. Agora vai pegar. Duqueiroz ou Gabriel Menino, Antônio Lupe? Gabriel Menino. Fábio Scheibe. Vou botar no Duqueiroz. Pegou o ranço. Sentiu o ranço do menino. Heitor. Eu acho que eu fico com o Duqueiroz. Eu acho que tem um potencial aí pra ser explorado. Agora, não empata não. Duqueiroz ou Gabriel Menino? O menino tem mais recurso que o Duqueiroz. Também acho. Faz gol e tal. Tá voltando a viver um momento legal. Eu vou de Gabriel Menino. Empatou. Eu vou no Gabriel Menino. Acho que o menino tem mais recurso que o Queiroz. Agora eu quero ver. Agora, eu falei que teria confrontos muito, muito bons. Agora eu quero ver. Começo com você, Heitor Esmeriz. Renato Augusto ou Rafael Veiga? Renato Augusto. Renato Augusto tá uma prateleira acima. Rafael Veiga, belo jogador, mas o Renato Augusto, ele é fora de série. Carlão de Freitas. Renato Augusto é fantástico também. Antônio Lupe. Cara... Ele tava tão confiante pra ir no Rafael Veiga. Eu vou no Augusto, Renato Augusto. Com dó no coração, hein? Então mas ficou fácil pra você. Coração, porque o Veiga é um baita de um jogador também, mas o Renato Augusto é... Fábio Scheibe, ficou fácil pra você. Extra classe. Se fosse pra escolher pro meu time, eu escolheria Rafael Veiga. Mas ele já tá lá. Essa foi boa. Outra que eu acho que a gente pode passar, hein? Vai. Adson e Dudu. Renato Augusto. Dudu, né? Todo mundo, né? Acho que pode passar. Essa não tem nem como. Dudu! Essa aqui é difícil, hein, gente? Vamos lá. Essa é difícil. Roger Guedes ou Rony, Carlão de Freitas? Acho que o Roger Guedes pensa um pouquinho mais. O Rony vive um grande momento, mas o Roger Guedes acho que tem mais recursos também. Heitor Esmeriz. Eu acho que dá um empate técnico aí. O que vai fazer a diferença no meu voto é o momento, e aí eu fico com o Rony. O voluntarioso, o Rony, né? Brigador. Fábio Scheibe. Eu voto no Rony também pelo comprometimento dele com a equipe também. O cara tá sempre brigando lá na frente, é Rony. Antônio Lupe, você pode empatar ou já pode sacramentar? Eu vou sacramentar. Meu voto é no Rony sem justificativa. Você não foi no Diabo Loiro 2.0, então? Não, Diabo Loiro só existiu no futebol do mundo. Então tá bom. Yuri Alberto ou Hendrick, Lupe? Hendrick. Eita, Nossa, que isso, gente? Oxi. E vocês lembram que no bloco anterior ele falou que essa é fácil. É por isso que eu já falei Hendrick. Que isso? Louco. Carlão de Freitas. Yuri Alberto. Boa. Yuri Alberto. Sentiu uma troca de olhar meio estranha aqui no estúdio. O Hendrick ele tem tudo pra ser um jogador extra classe, mas tá muito novo ainda, né? E o Yuri Alberto já provou mais. Fábio Scheibe. Vou no Yuri Alberto também. O Hendrick vai crescer muito, mas no momento Yuri Alberto. Heitor Esmeriz. Por todas as justificativas já faladas por Carlão e também Fábio Scheibe e Yuri Alberto. Agora ficou fácil, né, gente? Fernando Lázaro ou Abel Ferreira? Nossa. Tem nem o que perguntar, né? Só que me surpreende. Não tem nem o que perguntar, mas me surpreende o Fernando Lázaro. Eu achei que ele iria se complicar no comando do Corinthians. Vem de 2 rodadas complicadas, né? A derrota para o São Bernardo e o empate com a Portuguesa, mas é um cara que ele tem ali a rapaziada gosta dele, né? Eu imagino ele assim no vestiário, ele chama os cavalos de raça, né? Cássio, Fábio Santos, Fagner, Gil e Renato Augusto. Fala, gente, me ajuda, vocês precisam me ajudar, tal, mas é um cara que tá correspondendo. Não sei se aguenta aí, por exemplo, uma derrota contra o Palmeiras, o clima já fica dependendo pesado, do placar. mas sim. Está me surpreendendo aí o início do Fernando Lázaro, positivamente. Todos cravam Abel, então? Abel. Então, o time do Clássico ficaria assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro Palmeiras, mais o treinador, então nós podemos colocar 8 pro Palmeiras, 1, 2, 3, 4 pro Corinthians. O time seria Cássio, Fagner, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Renato Augusto, Dudu, Rony e Yuri Alberto, comandado pelo Abel Ferreira. E esse foi o cara a cara do Arena desta quinta-feira, 16 de fevereiro, cara a cara do derby. Cara a cara do Arena. Já vamos pro intervalo. Na volta tem mais palpite e tem o jogo do dia. Que jogo que é, Lupe? Hoje, eu sei que o torcedor do Guarani tá magoado, então hoje eu vou fazer uma homenagem, uma vitória do Guarani. Um afago. Isso. Em cima do Santos por 3-0. Boa. A gente volta já. Arena CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento. 4 horas e 55 minutos, vamos correr com os últimos palpites aqui, porque senão não dá tempo do sarcófago, hein? 3-1 pro Verdão, mandou o ouvinte do final 2867. Palmeiras 2-0, 2 gols do Hendrick. Ouvinte do final 4554. Palmeiras 3-0, Messias, mandou aqui pra gente. Corinthians 2-0, Walter Ananias de Sumaré. Verdão 3-0 hoje. Edu Táxi, que mandou aqui pra gente. O Agnaldo do Proença, Palmeiras 5-1. O outro ouvinte, 3-2 pro Coringão e Dali Cássio, ou é o Cássio que tá participando? Sabrina, só dá Palmeiras, 3-0, mandou aqui a Sabrina. Boa tarde, a mesa do Arena, Corinthians 1, Palmeiras 0, João Carlos Ferreira, do Valência 1. Equipe da CBN, Corinthians vai tomar meia dúzia hoje. O outro ouvinte mandou aqui que tá na praia acompanhando a gente, uma porção de camarão, uma hora dessa. Isso, ai, que delícia. Isso, hein, gente? Olá, tudo bem? Aqui o ouvinte do Santos, da cidade de Retiro, na Bahia. Manda aquele abraço pra turma aqui. Felipe, Gil e Rose. Que susto, rapaz. Palpitômetro aqui, ó. Não, ele tá colocando os jogos do fim de semana. Esse depois a gente fala. Mauro Santana, da Vila Industrial, ex-atleta do Guarani. Palmeiras 4-1. Mandando aqui, torcendo pro Palmeiras. Um abraço a todos. Charlotte. Abraços do Celção. Valeu, Celção. Vamos pôr 2 áudios no ar aí, rapidinho, Du, senão não dá tempo hoje. Boa tarde, CBN Campinas, a toda a equipe. 2-1 pro Palmeiras, viu? 2 gols do Hendrick. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, mais um. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Cláudio, torcedor da Portuguesa aqui de Indaiatuba. Uia. O próximo time a ser rebaixado, retornar para a segunda. Ué, mas como assim? Eu sou Palmeiras. Tá. No mínimo 3-0 hoje. Um abração. Boa. Vamos abrir o nosso sarcófago, Eduardo Rodrigues. E aí, Antônio Lupe? Bora. 16 de fevereiro de interrogação. Um amistoso que foi disputado no estádio Barão Geraldo de Resende. Eu já sei Guanabara. É o Pastinho, né? O Pastinho. Isso. Já não existe mais. Já não existe mais. O Guarani entrou em campo com camisola no gol,
Joca, Tijolo, Rafael e Odilon. Como que é, de novo, o sistema defensivo? Camisola no gol. Joca, Tijolo, Rafael e Odilon. Olha. Joaquim, Paulo, Raul e Nenê. Lolico e Robertinho. Já sei que ano é. O Santos entrou em campo com Atiê, Aristides, Nenucho, Tili e Osvaldo. Alfredo, Simões, Camarão e Feitiço, Matos e Evangelista. Feitiço, não é? Não, é feitiço. É, você falou feitiço. Ah, não, é feitiço. Feitiço. O Guarani fez 3-0 no Peixe, Lolico marcou 2 vezes e Nenê balançou a rede para fechar o placar. 16 de fevereiro de 1924. Errado. Ai, eu ouvi vocês falando. Eu ouvi vocês falando um ano lá na redação. Eu vou chutar, mas 1935. Errado. Ah, então ainda bem. 32. Errado. Hoje eu vou ganhar. Eu vou de 1930. Acertou, Heitor? Nossa, velho, não consigo ganhar um. O Heitor acertou 30. Acertou. Cara do céu. Salvou a bancada, Heitor. Salvou nossa bancada. Não é possível, tem uma câmera que já tá lá integrada ao Globoesporte.com. Ele fica vendo aqui, ó. E no cara a cara do Arena, quem venceu? No cara a cara não, no nosso palpitão. O Palmeiras. O Palmeiras vence o Na Corinthians, opinião de dos acordo com os nossos ouvintes, vai vencer o derby, vai vencer o clássico. Carlão de Freitas, quem vence hoje? Corinthians vence. Antônio Luque. Corinthians 2-1. Meu caro Fábio Scheibe. 2-1 Palmeiras. Heitor Esmeriz. Palmeiras ganha hoje também. Começa a gravar. Ah, o sarcófago tem que fechar. Tem que fechar o sarcófago. Fecha. Fechou rápido. Pode gravar. Vai. Nada. Absolutamente nada. Vai começar. Tira a vitória do Corinthians hoje dentro de Itaquera. Olha aí, bora, vamos ver. 3-0 pro Timão. Vamos abrir o programa com essa. 3-0 pro Timão. Pode guardar, grava. Nada. Aproveita, já que você gosta de fazer a fezinha, pega esses números aí. É hoje, hein? Absolutamente nada. Tira a vitória do Corinthians hoje em Itaquera. Desculpa, Fábio Scheibe. Mas não. Vai dar. Pode confiar. O que é? Vambora então, né? Fechou? Já deu a hora? Já pra pode ficar tem o Santos pra gente falar. Joga hoje. Santos e Santo André. O Santos precisa vencer. Se vencer também, exorciza o rebaixamento. Aí já pode montar o time pra Série A. Isso. Para o Brasileirão. Eliel. Oi, Oi. É grave, hein? Parem as máquinas. Estamos falando dos grandes times aí de São Paulo. Mandar um abraço pro pessoal do Nacional, que hoje completa 104 anos. Do Recomendador Souza, o Nicolau Alayon, 104 anos do Nacional. Mas o Nacional não é grande. Então, primo pobre, né? Estamos falando dos grandes. O Nacional é fundador da federação, né? Nacional, Juventus. Já fiz muito jogo lá no Nicolau Alayon. Cara, fiz um jogo lá que uma vez que acabou o jogo, choveu, o gramado inundou. Você não passava no gramado. Eu não vou falar qual clube, mas eu entrei de mascotinho no Nicolau Alayon. Olha. Não pode falar. Não posso. Eu sei, Juventus. Matei. Que é rival do Nacional, né? Juvenal, clássico Juvenal. Grande clássico. Antônio Lupe, que você tenha uma quinta-feira linda. Muito obrigado, Eliel. Que você tenha também uma quinta e uma sexta absolutamente espetacular. Ô, Carlão, que a sua quinta seja incrível. Que coisa linda. Nada, absolutamente nada vai atrapalhar a nossa quinta. Heitor Esmeriz, uma quinta aconchegante pra você. Valeu, galera. E só no clima do cara a cara, lá no ge.globo/Campinas, a gente fez o encontro dos sósias do Cássio e do Gabriel Menino. Então entra lá, cara a cara. Qual cara é mais parecido com o jogador original? Boa. Dá uma olhada lá. Vou lá. Eu acho que o Cássio é mais parecido. Fábio Scheibe, uma quinta reconfortante depois do 3-0 de hoje. Momentos de amor. Até amanhã. É a telemensagem, né? Obrigado, Eduardo Rodrigues e Daniel França. Obrigado, ouvinte. A gente se vê amanhã. Tchau. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023.
A Polícia Federal registrou uma queda de 60% nos pedidos de novos registros de armas de fogo. A redução é na comparação entre os meses de janeiro de 2022 e deste ano. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino,